Olá pessoal, vamos de mais notícias do Botafogo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O Botafogo está pronto para mais um desafio internacional. Campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, o clube carioca embarca neste domingo para disputar o Super Mundial de Clubes da FIFA com confiança e ambição. No torneio, o time alvinegro enfrentará um grupo difícil com Seattle Sounders, Paris Saint-Germain e Inter de Milão. Um dos destaques da equipe, o lateral Vitinho, demonstrou otimismo em entrevista ao Globo Esporte, da TV Globo. Tenho certeza que a gente vai chegar bem lá. Claro que o nível é muito alto, mas a gente tem que fazer o nosso jogo para representar o Botafogo, disse. Vitinho foi peça fundamental na campanha vitoriosa da Libertadores e valorizou seu crescimento desde o retorno ao Brasil. Em 6 meses, conseguimos 2 grandes objetivos: ser campeão da Libertadores e do Brasileirão. As coisas aconteceram muito rápido na minha vida desde que cheguei ao Botafogo. Com passagem pelo futebol europeu, o jogador destacou a evolução no setor defensivo, que era visto como um ponto fraco no início da carreira. Quando saí do Brasil, era um jogador muito ofensivo. Na Bélgica, tive dificuldades defensivas, mas aprimorei muito esse aspecto. Hoje tenho muita confiança e estou tranquilo defensivamente. Vitinho também comentou sobre o momento de virada do Botafogo na temporada, após vitória sobre o Fluminense, e elogiou o trabalho do técnico Renato Paiva. Conseguimos colocar em prática tudo o que vínhamos treinando desde a chegada dele. O trabalho do Renato é diferente e tem feito a equipe evoluir. O Super Mundial de Clubes será uma vitrine para o clube e seus jogadores, que buscam repetir o sucesso recente em uma competição de alto nível, além da preparação para o restante da temporada de 2025. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Álvaro Montoro e Arthur Cabral. Esse último ainda não foi anunciado oficialmente, provavelmente só deverá ser anunciado como reforço do Botafogo quando chegar lá nos Estados Unidos. Essa é a previsão. Você tem um outro reforço que já está acertado, encaminhado com o nosso clube, que trata-se de Joaquim Correa, jogador argentino que quase foi campeão do mundo, foi cortado na última hora para que Almada vestisse a camisa da seleção hermana. Joaquim Correa é outro jogador que está encaminhado, mas tem questões burocráticas com a Inter de Milão que o Botafogo tenta resolver entre hoje e amanhã para que esse atleta possa vestir a nossa camisa. Pegando isso, no meu entendimento, dá para se considerar a janela do Mundial do Botafogo positivo, porque você traz mais um centroavante de qualidade para jogar com o Igor Jesus, já que você considera tanto o Mastriani e também o Juan Cruz jogadores abaixo do nosso camisa 99. Igor Jesus já está acertado com o Nottingham Forest, mas vai apenas após o Super Mundial. Eu estou falando deste momento, não estou falando das saídas futuras, estou falando do Botafogo atual, do elenco que nós falamos ontem aqui no nosso Noite Alvinegra, que vai disputar o Mundial de Clubes da FIFA. A gente trouxe mais um zagueiro qualificado, um zagueiro experiente que é o Caio Pantaleão, e trouxemos o Álvaro Montoro, que é uma sensação do futebol sul-americano que poderá ganhar alguns minutos e a partir desta semana vai disputar ali treinos com os atletas que já estão no Botafogo durante o tempo. No meu entendimento, a janela foi positiva, porque a gente reforçou um elenco que estava começando a crescer. E a partir do momento que você reforça um elenco que está começando a crescer, você dá um passo à frente. O Botafogo, no meu entendimento, deu um passo à frente a respeito do seu plantel visando o Super Mundial. Para as outras temporadas, aí sim, você talvez tenha que buscar mais jogadores. Se a situação do Joaquim Correa for resolvida e ele conseguir jogar o Super Mundial pelo Botafogo, hoje é uma situação complexa, mas que você tem um otimismo e ao mesmo tempo pés no chão a respeito do jogador argentino. Se ele vem apenas para a segunda janela, será um excelente reforço para o decorrer da temporada. Se ele chegar agora no Botafogo, será um excelente reforço para o Super Mundial. Um cara que há menos de um mês estava disputando a final da Champions League. Quem sabe ele não queira se vingar do PSG vestindo a nossa camisa. Dito tudo isso, colocado tudo isso para vocês, no meu entendimento, na maneira que eu enxergo o futebol, o Botafogo pode fazer um Super Mundial, ok, um Super Mundial em que você tem 2 obrigações, na minha opinião. Não passar vergonha, a primeira que é, no ponto de vista, o mais importante, você divulgar a sua marca, fazer bons jogos contra PSG e Atlético de Madrid e com todo o respeito
a equipe do Seattle Sounders, o Botafogo tem a obrigação de vitória em cima da equipe norte-americana. Apesar deles serem os donos da casa, apesar deles terem um time que até certo ponto tem algumas boas peças, mas o Glorioso é mais forte. O Glorioso contratou jogadores importantes. Você tem atletas que já passaram pela seleção brasileira e alguns outros querem vestir a camisa da seleção brasileira. E por isso você tem a obrigação de vencer a equipe do Seattle Sounders. PSG e Atlético de Madrid, vamos ver o que vai acontecer nesses dois jogos, porque são partidas, como eu falei anteriormente, que o acaso pode rolar. Mas o Botafogo tem que honrar a sua camisa, tem que honrar os seus torcedores, tem que fazer ali jogos conscientes, jogos inteligentes. Você terá um período para se adaptar aos Estados Unidos, os jogadores chegarão amanhã em solo norte-americano, não sei se amanhã já vai rolar um treino para você se ambientar ali, pelo menos tirar aquela viagem, né, uma longa viagem de quase 15 horas do corpo, ou se o Botafogo ele só vai treinar na terça-feira, né? Vamos ver como será a programação a partir de amanhã. E com toda franqueza que eu tenho aqui com vocês, onde eu não vendo ilusão, eu acredito que a janela foi positiva, porque você reforça o elenco, mas nossas chances no Mundial são difíceis do Botafogo passar de fase. Eu não vou chegar aqui e cantar um galo, falar, não, nós vamos passar, vamos lutar pelo título. Pode ser que isso aconteça, é um sonho. Mas a realidade é que nós teremos um Super Mundial bastante difícil. Minha conta é muito simples. Vencer o Seattle, fazer um jogo honesto contra o PSG e na última rodada usar o sol de meio-dia contra a equipe do Atlético de Madrid. Torcer para estar muito quente e o Botafogo ser um time que ainda está no meio de temporada contra uma equipe que está no final de temporada, apesar de estar há algum tempo sem jogar como o Atlético de Madrid. Mas diversos jogadores desta equipe estão jogando as eliminatórias para a Copa, assim como jogadores do PSG. Então, meus amigos, tudo pode acontecer no futebol. E se pra gente também é uma competição histórica, para os jogadores também. Muitos deles nunca mais terão a oportunidade de jogarem uma Copa do Mundo, seja lá por seleções ou seja lá por clubes. O nosso sonho foi lançado. É verdade, você falou em Nirvana, perfeito para o assunto do momento. Vamos falar sobre o Seattle Sounders. Então, Júlio, porque você vai acompanhar, você estará lá no Mundial de Clubes, assim como o PVC, e vai entrar aqui no De Primeira para a gente também, trazendo todas as informações. E é o primeiro adversário do Botafogo, né? Esse jogo que é no dia 15, né? Aliás, vai ser um jogo tarde, 11 da noite. Todo mundo fica ligado aí no Botafogo e Seattle Sounders. O que o Seattle Sounders pode apresentar para o Botafogo nesse grupo tão difícil, o grupo B, que tem Atlético de Madrid e PSG também? E claro, a gente olhando, o Seattle Sounders é o time mais acessível, mas não também que seja uma baba, né, Júlio? É um time tradicional lá, é um time de torcida que costuma ter uma das maiores médias de público da MLS e um time que foi campeão aí nos últimos anos, que disputou um Mundial também. O que dá pra gente, como é que a gente pode conhecer melhor esse adversário do Botafogo? É isso mesmo, Lu. Dando boa tarde direito agora para vocês. Um abraço para você, para o PVC, para o André Hernan. Eu estava me divertindo aqui com o Hernan, com o microfone aberto no banheiro. Me fez lembrar de uma cena do Corra que a Polícia Vem Aí. Vocês lembram que o cara vai no banheiro, tá tendo uma convenção lá, e ele solta uns traques e tal, e todo mundo escutando tudo. Meu Deus. Lembrem-se sempre de desligar o microfone antes de ir no banheiro. Eita, mas aqui a gente não ouviu nada, tá tudo certo. Não. Eu apenas lembrei da cena. Eu não disse que o André não fez nada. O menino já está vermelho ali, Júlio. Você não tá entendendo. Ele tá da cor da camisa do Chile. Não, Ele está da cor da camisa do PVC. É que eu posso contar o que eu fui fazer no banheiro? O que você foi fazer no banheiro? Não, posso contar mesmo? Pode. Eu fui só o nariz, só. Entendi. Muito bom. Tá vendo? Não ouvimos mas tá nada tudo certo, disso. Renanzito. Fica tranquilo. Porque às vezes as pessoas podem confundir uma suadinha com aquele outro barulho, entendeu? Ai, Deus. Dona, né? Porque às vezes o começo do barulho, quando você vai assoar o nariz, é parecido com aquele outro barulho que você faz quando você está no banheiro. Júlio, você deixou este cara vermelho. Mas tá tudo certo. Tudo sob controle. Todos Pessoal do eles fazem Switch, me parte da avisa que tá natureza. tudo certo. Tudo bem, minha gente.
Tá Vamos, tudo bem, Júlio, tá vamos tudo falar, bem. vamos falar do futebol, que senão a gente perde controle aqui totalmente. Vamos falar do futebol. Sexta-feira que vem já estarei em Seattle, acompanhando pelo UOL esse Mundial de Clubes, acompanhando essa primeira partida de perto entre Seattle e Botafogo. O Seattle Sounders, Luísa, obviamente é o time mais fraco do grupo, mas é um time que, apesar de nunca ter sido campeão da MLS, nunca conseguiu ser o campeão do campeonato, né? Já foi primeiro colocado na conferência, já passou para os playoffs com a melhor campanha, já ganhou a Copa da MLS 2 vezes. A gente vai ver na tela daqui a pouquinho o currículo do Seattle Sounders. Olha, ó. Ele foi fundado em 1974 e aí disputava as competições ali locais que existiam nos Estados Unidos, né? Existia futebol nos Estados Unidos de uma forma bastante amadora, eu diria. E aí, quando é fundada a MLS, o Seattle Sounders se transforma num time da Liga Profissional lá em 2009. Ele é um dos times de expansão já. Ele não é um dos times que está na Liga desde a sua fundação. A gente está vendo que no escudo está aparecendo aquela torre, que é a torre mais famosa, o cartão postal de Seattle. É o Alexanderplatz. E parece a da Alexanderplatz, PVC, parece mesmo. Exatamente. O troféu mais importante é esse troféu de campeão da CONCACAF, que foi conquistado em 2022, que deu ao Seattle o direito de disputar o Mundial no fim daquele ano e que dá ao Seattle Sounders o direito de disputar o Super Mundial de Clubes da FIFA agora. É um elenco que tem um valor de mercado baixo, abaixo dos brasileiros, por exemplo, é o 22º da lista de 32 times do Mundial, e tem um técnico que está lá desde 2016. Mais longevos do que ele, somente o Guardiola, que está no City também desde 2016, mas um pouquinho antes, né, alguns meses antes, e o Simeone, que está desde dezembro de 2011 no Atlético de Madrid. Então é um trabalho que já dura bastante tempo. É um time que nesse momento está em 5º lugar na conferência dele, lá na MLS, não está fazendo uma super campanha, e como você disse, Luiz, é muito famoso pelo estádio cheio. O estádio em que o Seattle Sounders joga é o estádio em que joga o Seattle Seahawks da NFL, e é uma torcida muito barulhenta, muito animada. Nesse grupo, obviamente, é o patinho feio e cabe ao Botafogo conseguir ganhar esse primeiro jogo, né? Acho que é ruim para o Botafogo pegar o time da casa na primeira partida, porque se não fizer o resultado, imagina já como é que vai para as partidas contra Paris Saint-Germain em Los Angeles e Atlético de Madrid também em Los Angeles. E um detalhe do Seattle Sounders é que tem um brasileiro no elenco. Sempre tem, né? Quase todos os times têm pelo menos um brasileiro no elenco. E o brasileiro no elenco do Seattle Sounders, que curioso, é um cara que jogou no Botafogo. É o João Paulo, volante, meio-campista, PVC, o Hernan, a Luísa, vai todo mundo se lembrar dele. Ele ficou muito famoso também, porque ele quebrou a perna. Vocês lembram dessa imagem? Uma jogada com o Rildo do Vasco, uma jogada muito feia, lembro. A perna dele se parte ao meio, no meio do campo, e ele fica 7, 8 meses sem poder jogar. Mas ele atuou por 3 anos no Botafogo, né? Foi revelado pelo Inter, passou pelo Goiás, pelo Santa Cruz, mas jogou no Botafogo 2017, 18, 19, jogou Libertadores com o Botafogo, né? Fez 119 partidas, o torcedor botafoguense vai se lembrar dele. E no Seattle Sounders, os números estão repetidos ali, tem só um pequeno errinho, ele já tem 152 partidas com a camisa do Seattle Sounders e 6 gols marcados. Agora, a gente conversou com o João Paulo e a gente vai trazer essa entrevista inteira ao longo da semana que vem, mas eu vou chamar um trechinho. Posso chamar, Luísa? Pode. Opa, claro! Do João Paulo? Então vamos ouvir o João Paulo, que ele conversou com exclusividade com a gente aqui no All Sport. As bolinhas ali, as coisas, e eu fiquei assim, vai cair, Botafogo. E dito e feito, né? E na hora, assim, eu recebi muita mensagem, né, de pessoas próximas, de amigos, e até torcedores, né? Até hoje em dia eu recebo muita mensagem, porque ficou um carinho, né, grande, tanto da minha parte, quanto, né, da torcida, do clube comigo, porque foram 3 anos, assim, de muita entrega, né? Não foram anos gloriosos, com títulos, com muitas vitórias, mas acho que acho que ficou nítido o quanto que eu me esforcei, quanto eu me entreguei, né, para fazer um Botafogo melhor naquela época. E hoje eu fico muito feliz em ver o Botafogo diferente, né?
né? Quando eu saí de lá, foi uma entrevista que eu dei, eu falei que um dia eu queria ver o Botafogo competitivo, mas brigando por títulos, com mais capacidade, né? E é o Botafogo que a gente vê hoje em dia. Então vai ser legal, né? Ter essa experiência de reencontrar, né? Um time, né, que tá no meu coração. Aí, Júlio. Para o Seattle Sounders, ele foi titular por muitos anos, né? Ele saiu em janeiro de 2020 do Botafogo para o Seattle, primeiro por empréstimo, depois foi em definitivo, ficou lá como titular por muitos anos, hoje ele é reserva, né? Já tem 34 anos, hoje ele entra no decorrer das partidas do Seattle Sounders. E dessas curiosidades, né, meus amigos? Em 2022, quando o Seattle foi campeão da CONCACAF Champions, era inimaginável que o Botafogo seria campeão da Libertadores da América em tempos próximos àquele, concordam? Sim, o próprio João Paulo concorda. O PVC, é o time mais acessível, né? Se não ganhar esse jogo, complica. Claro, futebol é futebol, né? Mas se não ganhar esse jogo, pode dar ruim, né? Seattle tem não é capital do futebol, exagero, mas tem até livros sobre futebol em Seattle, sobre como o futebol se desenvolveu em Seattle, como a população se encantou pelo futebol em Seattle, meninas e meninos. Então é um clube para se olhar com atenção. Tudo precisa ter atenção no Mundial de Clubes. Tudo vai ser surpreendente. Da atuação do campeão da Europa, Paris Saint-Germain, como é que ele vai chegar? Vai chegar dando prioridade para o Mundial de Clubes ou ganhar a Champions, então já está tudo bem. Até o Real Madrid, com o novo técnico, com o Xabi Alonso, com um zagueiro novo, Huijsen, que chegou do Bournemouth, com jogadores que estão se incorporando. Que time vai ser esse do Real Madrid? Como é que vai ser o novo Manchester City? Ou o esboço de um novo Manchester City depois de uma das piores temporadas do Guardiola? A primeira foi ruim, a última também, a mais recente também. Então, tudo vai ser para ter atenção. O Seattle é para ter atenção. Também é. É isso, tudo é para ter atenção. O Mundial é foco em tudo. A gente está vendo aí a premiação do Mundial de Clubes da FIFA por participação, 15 milhões de dólares. Então Eu vou participar. Você vai participar, Júlio? Aí, ó, o que eles vão levar, hein? Você já sabe onde é que pega lá, né, PVC? Você se inscreveu ou você perdeu o prazo? Por participação? 15 milhões de dólares por participação, é isso? Isso. Exatamente. Vocês vão levar essa bolada também. A FIFA já prometeu a premiação para vocês também, ó. Por participação no de primeira. Campeão, 40 milhões de dólares, hein? 223 milhões de reais. Que não, é eu isso? Só quero dinheiro por participação. Depois dessa, nem sei se acho que eles não vão voltar, viu? Então deixa eu me despedir aqui. Júlio, obrigada, viu? Até semana que vem, então. E quando você é tão milionário assim, não sei se você volta, não. Se eu ganhasse uma participação dessa aí, eu comprava a torre lá de Seattle para mim, para todo mundo poder visitar. Chama Space Needle, a torre, a agulha espacial. Tem restaurante singular igual no Alexanderplatz, claro, em Toronto? Sempre, né? Sempre. Quando o cara faz uma torre dessa, ele já começa pelo restaurante, entendeu? Depois que constrói o resto. É isso. Um abraço para vocês, gente. Até semana que vem. Boa viagem aí, valeu. Valeu, Júlio. Beijo. O Botafogo sofreu um duro revés na tentativa de repatriar Júnior Santos para a disputa do Super Mundial de Clubes. A segunda proposta pelo atacante foi recusada pelo Atlético Mineiro, frustrando os planos do Alvinegro em reforçar o setor ofensivo com um nome já identificado com a torcida. A informação foi confirmada nesta sexta-feira pelo jornalista Bernardo Gentili durante a live do canal Fogão Net. O clube carioca demonstrava grande interesse no retorno do jogador e chegou a apresentar uma proposta de empréstimo com opção de compra, prontamente rejeitada pelos mineiros. A diretoria do Botafogo ainda tentou avançar com uma nova oferta, mas o Galo novamente bateu o pé e optou por manter o atleta no elenco. A situação gerou ainda mais frustração nos bastidores alvinegros, já que o Atlético Mineiro possui débitos pendentes com o próprio Botafogo e também com o jogador. Esses fatores poderiam pesar na balança e abrir margem para um acordo. No entanto, mesmo diante do mau momento vivido por Júnior Santos em Belo Horizonte, o clube mineiro decidiu segurá-lo. A negativa representa um obstáculo considerável nos planos da SAF do Botafogo, que mira reforços pontuais com foco no Super Mundial, que acontecerá nos Estados Unidos em 2025. A diretoria busca nomes experientes para fortalecer o elenco a curto prazo e via no retorno de Júnior Santos uma oportunidade de agregar velocidade, versatilidade e entrosamento imediato.
Em comparação com outras negociações recentes do clube, como a contratação de Caio Pantaleão e a investida por Luka Jovic, a tentativa frustrada por Júnior Santos evidencia como a janela extra para o Mundial tem sido marcada por negociações complexas e disputas de bastidores. E você, torcedor, o que acha da situação de Júnior Santos? Deixe sua opinião nos comentários.